Yo creo que el problema nuestro en el día de hoy es el siguiente. Eu acho que o problema nosso no dia de hoje é o seguinte. Ahí dice texto. Aí diz texto. Yo tengo mi texto bíblico Eu tenho o meu texto bíblico y voy a predicar a mi audiencia hoy. e eu vou pregar para a minha audiência hoje. Entonces yo como pastor Então eu, como pastor, comienzo a pensar en mi congregación começo a pensar na minha igreja, y pienso en la hermana Juanita, eu penso na irmã Joanita, su esposo la dejó, o esposo deixou a irmã, veo al hermano Víctor eu vejo o irmão Vitor, que tiene 6 meses sin trabajo, que já está desempregado há 6 meses, la hermana Rosa que está luchando con una enfermedad crónica a irmã Rosa está lutando com uma enfermidade crônica y la familia Ramírez que tiene un hijo rebelde. e a família Ramírez que tem um filho rebelde. Obviamente mi corazón de pastor se conmueve por ellos É claro que o meu coração de pastor se comove por todos eles. y de inmediato pienso cómo yo puedo hablarle al corazón de Juanita, de Rosa, de Víctor, de la familia Ramírez. E de imediato eu penso, como é que eu posso falar ao coração de cada uma dessas pessoas? Y fácilmente puedo cometer el error E facilmente eu posso cometer o erro de llegar directamente de mi texto a mi audiencia hoy. de tentar chegar diretamente do meu texto bíblico à minha audiência de hoje. Pero hay un trabajo que tenemos que hacer Mas há um trabalho que temos que fazer. antes de llegar de aquí a aquí. Antes de partir do texto e chegar à audiência hoje. Los que están muy lejos todavía tienen tiempo de... no se ve casi nada, ¿verdad? Os que estão mais longe não estão enxergando quase nada, não é verdade? Así que pueden sentarse más cerca si Vocês quieren. podem vir mais para frente, tem lugares aqui, vai facilitar, é importante. Ok, esto es lo que debemos hacer. En primer lugar, Isso é o que devemos fazer. Em primeiro lugar, tenemos que hacer una labor de exégesis. nós precisamos fazer um trabalho de exegese. Yendo o respondiendo esta pregunta, Respondendo a esta pergunta: ¿qué significó mi texto que significou o meu texto a mi audiencia original? a minha audiência O a la original, audiencia original. ou a audiência original do texto. Esto es ellos entonces. Então, Ellos. isso significa eles naquele tempo. Ok, la carta de Pablo a los Corintios, A carta de Paulo aos Coríntios, ¿a quiénes se les envió? a quem foi escrita? ¿A los creyentes de Brasil? Aos crentes do Brasil? No, ¿a quién? Não, a quem? A los Corintios. Aos Coríntios. Eso es como la pregunta de qué color era el caballo blanco de É Napoleón. mais ou menos como a pergunta de que cor é o cavalo branco de Napoleão. Ok, la Biblia, mis amados hermanos, no se escribió a nosotros, A Bíblia que nós temos na nossa mão não foi escrita a nós, aunque sí se escribió para nosotros. mas ela foi escrita para nós. Hay una diferencia. Há uma diferença. Cada libro de la Biblia tiene una audiencia original. Cada livro da Bíblia tem uma audiência original. Así que yo debo preguntarme qué fue lo que el Espíritu Santo Assim que eu devo perguntar o que foi que o Espírito Santo quiso decir quis dizer a la audiencia original a la que se escribió ese texto. à audiência original para a qual se escreveu esse texto. Por ejemplo, el libro del Génesis. Por exemplo, o livro de Gênesis. ¿A quiénes se escribió? A quem foi escrito esse livro? A los israelitas, Israel, ¿en qué contexto? Em que contexto? A escravidão, ele disse, a esclavitud, Acaban de salir de la esclavitud en Egipto acabam de sair da escravidão do Egito y van camino a la tierra e prometida. estão a caminho da terra prometida. Cuando tú lees el libro del Génesis con eso en mente, Quando você lê o livro de Gênesis com isso na sua cabeça, vas a entender muchos detalles que Moisés incluyó allí. você entende muitos detalhes que Moisés incluiu aí. Por ejemplo, un texto tan sencillo como Génesis 1:26. Por exemplo, um texto tão simples quanto Gênesis 1:26. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Para nosotros en el día de hoy eso no es sorprendente.
Para nós, nos dias de hoje, isso não é surpreendente. Pero ustedes se imaginan el impacto que eso debió haber tenido Mas vocês imaginem o impacto que isso provavelmente teve en un pueblo que estuvo por 430 años cautivo en Egipto, Você imagina o que impacto isso teve num povo que esteve por 430 anos escravizado no Egito, donde solo Faraón y su hijo eran divinos. onde apenas o faraó e o seu filho eram divinos. Ahora este pueblo está aprendiendo Agora esse povo está aprendendo que todos los seres humanos, que todos os seres humanos, comunes y corrientes, todos eles, não importa quem, todos fuimos creados a la imagen de Dios. todos fomos criados à imagem de Deus. Eso era un pensamiento revolucionario. Isso era um pensamento revolucionário. Y así la Biblia va a comenzar a impactar mi corazón E assim a Bíblia vai começar a influenciar, impactar o meu coração, como impactó la audiencia original. como impactou a audiência original. Pero luego que yo hago este trabajo de exégesis, Assim que eu fizer esse trabalho de exegese, depois disso, que no es otra cosa que sacar del texto lo que está en el texto, não é outra coisa do que tirar do texto o que já está nele. ahora yo debo hacer Agora eu lo, devo fazer lo que algunos teólogos han llamado o que alguns teólogos têm chamado una reflexión teológica. uma reflexão teológica. Y la reflexión teológica es la siguiente: E a reflexão teológica é o seguinte: ¿cómo mi texto como o meu texto me prepara para la cruz de Cristo, para el Evangelio? me prepara para a cruz de Cristo, para o Evangelho? ¿O cómo el Evangelio Ou como o Evangelho arroja luz sobre el significado de mi texto? joga luz sobre o significado do texto? Eso es una reflexión teológica. Isto é uma reflexão teológica. Yo tengo que preguntarme, Eu devo perguntar a mim: ¿qué tiene que ver mi texto con el Evangelio de Jesucristo? o que o meu texto tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo? Pero sin torcer Mas el sem- verdadero significado del texto. Mas sem torcer o verdadeiro significado do texto.